seja o quê? Então só existe um evangelho. Não existe 3 evangelhos. E por que eu estou dizendo isso aqui? Porque quando você pega isso ali, o desafio final, nós estamos na última hora, chamada dispensação da igreja. Quando você pega Mateus 24, há um duelo que eu não vou entrar aqui. Mateus 24, se é para a igreja, tem a grande tribulação, tem teólogos que dizem que sim, mas observem bem. Mateus 24, Jesus começa pregando em Mateus 4, 23, o evangelho do reino. Ele está dizendo, o reino de paz, o reino de justiça, da salvação está chegando. Em Mateus 24, 14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Aí é o evangelho da pregação messiânica, naquele período. Em Apocalipse, capítulo 14, o anjo pregando, anjo não prega evangelho, mas ali ele está anunciando o evangelho eterno como o único Deus que domina, é o evangelho de juízo. Mas é um só evangelho. E quando Paulo fala que pregava o evangelho da graça de Deus, era o de Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvos, não vem de vós nem de obras. O evangelho é um só. O evangelho é um só. E eu não vou entrar nos debates aqui dos teólogos assembleianos que pegaram Apocalipse 14 para tentar dizer que o evangelho ali, a graça saiu e vai ser um evangelho à força. Isso cria salvação pelas obras. Então eu não vou entrar nesse mérito. O evangelho é um só. Ele está sendo proclamado em nuances diferentes. Mas Paulo diz que existe um só evangelho. Então quando você observa isso, por que eu estou dizendo? Porque agora é o momento da igreja pregar. E desde o momento em que começou essa hora final, com a primeira vinda de Cristo até a sua parousia, a sua manifestação, a igreja tem a responsabilidade de anunciar o evangelho. Mas tem uma coisa, ela não vai anunciar o evangelho em tempos bons. É isso que eu quero dizer para vocês. Esse é o problema. Por isso que Paulo começa, volta lá para o texto de 1 Timóteo 3, aliás, 2 Timóteo 3, sabe, olha aí, sabe. Isso aqui é muito interessante, porque Paulo estava preparando Timóteo. E como Paulo estava preparando Timóteo, ele estava dizendo, meu filho, a partir do momento que Jesus Cristo veio, ninguém vai gostar da palavra dele. Lá em Mateus 10, Jesus disse, se perseguiram o dono da casa, quanto mais os domésticos. Não tem tempo bom para a igreja aqui na terra. Pode tirar isso da mente de vocês, até o tempo final. É isso aqui que a igreja vai enfrentar. Por isso que Paulo está dizendo, nos últimos dias, desde o dia que Jesus foi embora, que ele veio, e que ele foi embora e vai voltar, a igreja vai viver esses últimos dias, que é o desafio final. Por isso que ele está dizendo, os últimos dias sobrevirão, serão o quê? Aí se você pegar esses últimos dias, tem um aspecto escatológico, aí não tem nada de um tempo humano, aqui é um tempo espiritual. Não tem aqui um aspecto cronológico. Esse tempo aqui, por que é kalepoi no grego? Trabalhoso, difícil, tempo endemoninhado, tempo onde o diabo vai mandar. Kalepoi é tempo onde o diabo reina. Essa última palavra, tempos trabalhosos, é a mesma de Marcos 5, daquele demônio que ninguém conseguia prender ele. Olha o tempo que o Senhor está colocando a igreja dele. Filhinho, o mundo jaz no maligno. Então o tempo agora que a igreja vai enfrentar são tempos maliciosos, demoníacos. E tem uma coisa, irmãos, escute aqui. A Assembleia de Deus, ela tem que se voltar agora para isso aqui que nós estamos falando. Esses tempos trabalhosos, o pastor Francisco pontuou aqui, mas eles envolvem algumas coisas. Tudo que vocês pensarem sobre relativismo, hedonismo, materialismo, marxismo, está bem aqui nesse capítulo 3. Está aqui nesse capítulo 3. Vamos lá? Passa aí, só para os irmãos terem uma ideia. Olha aqui, ó. Porque haverá o quê? Homens amantes de si. Olha aí. Homem, o que é um homem amante de si mesmo? Como é que chama isso aí? Não, amantes de si mesmo. Como é que tem uma palavrinha? Narcisismo. Está tudo aqui.
Tem nada novo, é porque a gente fica o narcisista e o que mais? Avarentos são os presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai, mãe, ingrato. Pode passar. Sem afeto natural, irreconciliável, caluniador, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons. Esse é o tempo que eu e você vamos viver. E eu vou dizer uma coisa aqui: se essa igreja não se encher do Espírito Santo e da palavra, ela não vence esse tempo mau. Estão entendendo agora? Não existe essa, pastor, como é que eu faço para vencer o tempo mau? Eu vou te mostrar. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deixa afasta. Vou fazer uma pergunta aqui para os irmãos. Qual é o problema da gente viver no meio dessas pessoas? Vamos para mim encerrar. Qual é o problema da gente viver no meio dessas pessoas? Vamos, igreja. Participe aí rapidinho. Qual é o problema da gente viver no meio dessa sociedade? Se você não está cheio da palavra e nem do Espírito Santo, você vai viver normalmente como elas. E amanhã elas dominam você. O comportamento delas de raiva, esse comportamento aí, tem pessoas hoje que não tem nada contra crente, mas na hora que aparecer uma lei contra crente, ele também apoia ela. Porque ele, não, mas para que isso mesmo? Para que esse negócio de igreja? Então a primeira coisa, eu até coloquei aí, se vocês observarem, a primeira coisa, nós somos desafiados a olhar que nós vamos nos deparar com uma sociedade diabólica. Escute, igreja, olha para mim. A sociedade que nós estamos vivendo, ela vai ser diabólica. Eu estava lendo agora um filósofo que ele diz assim: a sociedade é tão diabólica que hoje um homem quer casar com uma boneca. É tão diabólica que hoje tem governos que querem apoiar maconha, droga. Como é que um cara anda como um zumbi e a sociedade quer aprovar? Vocês estão pensando que é brincadeira? É essa sociedade infernal nestes últimos dias. E esse é o nosso desafio. Uma sociedade sem moral. Onde é que essa sociedade, hoje ela tem valores absolutos? Tudo é relativo. Tudo é pós-moderno. Vale o que você pensa, o que você acha. Você tem que amar como você achar que deve amar. Não existe mais princípios éticos e morais. E se você for um crentinho fraco, uma irmãzinha fraca, como falou o pastor, não ora, não jejuma, não tem Bíblia, a sociedade do inferno vai te dominar. Só crente cheio de fogo e da palavra vai ficar de pé. Oh, aleluia.